E aí, já parou para pensar que existe um tipo de manual de regras invisível que organiza boa parte do nosso dia a dia? Pois é, ele existe. E hoje a gente vai desvendar justamente o que está por trás dos serviços essenciais que todo mundo usa o tempo todo. Pensa bem, a água que chega na torneira, a luz que acende em casa, o ônibus que a gente pega para ir trabalhar. São serviços tão parte da nossa rotina que a gente quase esquece da estrutura gigantesca que existe por trás de tudo isso. Mas a grande pergunta é: quem é que está no comando disso tudo? E mais importante ainda, qual é o conjunto de leis que garante que esses serviços cheguem até nós? Bom, é nisso que a gente vai mergulhar agora. Para começar, a gente precisa entender o que a lei brasileira realmente considera um serviço público. E olha, a resposta pode ser um pouco surpreendente. No Brasil, a gente adota o que o pessoal do direito chama de escola formalista. O que isso quer dizer? É bem simples, na verdade. Um serviço é considerado público não porque ele é essencial, mas porque uma lei específica aponta para ele e diz: isso aqui é um serviço público. E a partir desse momento, ele passa a seguir um conjunto de regras totalmente diferente do setor privado. E essa comparação aqui é muito interessante. O nosso instinto é pensar pela lógica essencialista, né? Tipo, saúde é essencial, então é serviço público. Mas a lei brasileira não funciona assim. Ela segue a lógica formalista. E é por isso que um serviço super essencial, como a saúde prestada por um hospital particular, não entra na caixinha de serviço público. Mas um serviço que não é tão essencial assim, como as loterias, por exemplo, entra. No fim do dia, o que manda é o que a lei determina. Beleza. Uma vez que o Estado define que uma atividade é um serviço público, ele tem uma decisão fundamental para tomar. Como ele vai entregar esse serviço para a população? As opções na mesa são basicamente duas. Ou o governo faz a prestação direta, ou seja, ele mesmo, com seus órgãos e funcionários, bota a mão na massa, ou ele pode fazer a prestação indireta, que é super comum, onde o governo delega, ele passa essa função para uma empresa privada executar. E quando o governo escolhe o caminho da delegação, ele tem na mão um kit com duas ferramentas principais. Vamos ver a diferença entre elas. Essa tabela deixa tudo bem claro. A concessão é um acordo, digamos, mais parrudo. É um contrato administrativo grande, estável, de longo prazo, feito com empresas ou até um grupo de empresas. Já a permissão é mais flexível. Pode ser dada para pessoas físicas ou para empresas e é feita por um contrato mais simples, de adesão. Só que o ponto-chave aqui é a estabilidade. A permissão é precária, uma palavra que significa que o governo pode a qualquer momento revogar aquilo ali. A diferença é enorme. E aqui a regra de ouro, que vem direto da nossa Constituição. Não importa se é concessão ou permissão, a lei é claríssima. Antes de tudo, tem que ter licitação. A competição é um pilar de todo esse sistema, justamente para tentar garantir a melhor proposta para a sociedade. Tá, mas e quando o contrato acaba? Ou quando dá alguma coisa muito errada no meio do caminho? A forma como uma concessão termina é um dos pontos mais importantes e muitas vezes o mais tenso de todo esse processo. E só para ter uma ideia do tamanho da importância disso, análises de provas de concurso e debates jurídicos mostram que o tema extinção da concessão é um dos assuntos mais cobrados. E faz sentido, né? É o momento mais crítico, quando o serviço pode ser interrompido. Entender como isso funciona é simplesmente fundamental. Existem vários jeitos de uma concessão chegar ao fim. Pode ser pelo fim natural do contrato ou até pela falência da empresa. Mas vamos focar em duas formas que sempre geram muita discussão: a encampação e a caducidade. E a diferença entre as duas é da água para o vinho, presta atenção. Na encampação, o governo decide retomar o serviço por uma questão de interesse público, mesmo que a empresa esteja fazendo tudo certinho. Para isso acontecer, precisa de uma lei específica e, o ponto crucial, tem que pagar a indenização para a empresa antes de assumir o serviço. Agora, na caducidade, e a história é outra. A culpa é da empresa, que não cumpriu o contrato. Nesse caso, o governo pode rescindir tudo por decreto e a indenização, ela só vem depois, e ainda por cima com desconto de multas e prejuízos. Ok, depois de um monte de termo técnico, a gente chega na pergunta que não quer calar. Por que tudo isso realmente importa no nosso dia a dia? O ponto central é este aqui. Toda essa estrutura legal existe para garantir uma coisa, que a lei chama de serviço adequado. Traduzindo, isso significa que a água tem que chegar, a luz não pode ficar caindo e o transporte tem que ser seguro e com um preço justo. Todas essas regras são, no fundo, garantias de que o serviço vai ser prestado com um padrão mínimo de qualidade para todo mundo. Então, da próxima vez que a gente acender a luz, abrir a torneira ou pegar um ônibus,
Vale lembrar que por trás daquele ato simples existe uma engrenagem jurídica gigantesca, aquele manual de regras invisível que rege tudo isso. Conhecer um pouco dessas regras muda totalmente a nossa perspectiva sobre como a cidade funciona, não é mesmo?